Fala, queridos, bom dia, tudo bom, tudo na paz? Queridos, já faz um tempo, e alguns anos, que eu li um livro sobre avivamento, Sempre fui alguém assim que gostou muito desse assunto. E uma das perguntas a qual o livro faz é a seguinte: por que tarda? Por que tarda o pleno avivamento? O pleno avivamento é o avivamento de uma forma total, totalitária. E às vezes nós confundimos, achando que avivamento é falar em línguas, é rodar, é pular, é isso, é aquilo. É um complemento de tudo isso, mas essa é a parte final de um avivamento. Tanto que se nós formos ler Abacuque e a sua oração, a sua troca ali com Deus, ele entende ali que Deus ele estava colocando em prática um projeto de pegar o seu povo, que estava vivendo de forma pecaminosa, e levar eles para o exílio, permitir, ele fala: olha, estou levantando os caldeus, e o intuito de Deus era purificar o seu povo, o exílio, o cativeiro, servir como um lugar de levar o seu povo ao arrependimento, tanto que depois deste tempo, este povo nunca mais adora outros deuses, Então, é por isso que Abacuque fala: ó Senhor, aviva a tua obra. Ele entendeu o que é avivamento, e o avivamento de Deus ele é movido por arrependimento, Esse é o início. Para que Deus ele faça o que tem que fazer, para que ele reavive a sua obra, é necessário ter arrependimento, reconhecimento de pecados. E como isso acontece, queridos? É através da palavra, Só que, fazendo uma análise do nosso tempo, e tinha eu e um amigo meu, a gente sempre conversava em alguns horários vagos do trabalho, e aí a intenção era entender, por que avivamento. E o extraordinário, queridos, sim, é que ele me deu um livro, e o livro veio falando sobre isso, e aquele livro muito me pegou, porque falava sobre um retrato das igrejas, isso na América, nos Estados Unidos, Canadá. O camarada ele era bem conhecido lá, e ele conta sobre isso, sobre essas questões, vai fazendo um relato, vai ligando a palavra, mensagens e tudo mais, e aquilo muito me tocou, aquilo muito me despertou. E esses dias eu estava pensando: por que tarda, o avivamento? É porque o avivamento ele anda de mãos dadas com a palavra, e a palavra, para que nos leve ao arrependimento, ela precisa nos confrontar, Ela precisa colocar diante de nós quem somos, o quão atribulados somos, o quão pecadores somos, o quão terríveis somos, e somos necessitados que a palavra e o Espírito Santo, façam essa obra de não só mostrar a nós o quão podres somos e o Espírito nos regenerar, Querido, só que hoje nós temos visto acontecer o que está escrito, lá em 2 Timóteo, na segunda carta a Timóteo, seu capítulo 3, quando ele fala sobre pessoas que estão, como eu esqueci a palavra correta, mas eles não estão aceitando a repreensão, amantes de si mesmo, pessoas que querem estar nas igrejas, mas não querem ser mudados, querem estar na igreja, mas não querem ser igrejas, e estão há anos ali, Isso em vários lugares, eu acompanho isso ao longo dos anos, a vida, ao longo do tempo de vida que tenho, de entendimento, eu vejo isso acontecer em ciclos e ciclos e ciclos, pessoas que não aceitam ser mudadas, e quando a mensagem ela é de confronto, a primeira coisa que a pessoa fala é: fulano está falando porque sabe da minha vida,
Isso é uma loucura, né? E eu estava meditando esses dias em 1 Reis, né, ali no seu capítulo 22, sobre aquele momento, né, que está o rei Josafá e Acabe, né? Acabe quer subir para uma guerra para lutar, né? E ele chama ali os seus profetas, né? E os profetas, não, que você vai subir, né? E teve um camarada lá que até fez um negócio lá para dizer que ele ia ferir o povo com aquilo, né? E ali mais de 400 homens, a coisa de doido. Então, só que Josafá, um homem de Deus, né? Josafá fala, não tem um profeta do Senhor, não. Um profeta do Senhor, não é pra gente consultar a palavra. Aí o Acabe, até tem, né? Mas eu odeio esse cara só fala contra mim. Manda chamar esse homem. O mensageiro vai, e o nome desse homem é Micaías, né? Um ali dos discípulos de Elias. Aí, quando chega lá o mensageiro, ó, tá te chamando lá, cara. Mas é o seguinte, os caras já deram a palavra, falou que é pra subir, que Deus vai dar a vitória, né? Que o negócio vai ser... Só que Micaías não é dessa levada de gente que fala o que todo mundo tá falando, pega esboço de outras pessoas para pregar. Micaías não é esse camarada, ó, me dá aí o esboço que a igreja virou lá para me pregar. Não, Micaías, homem temente a Deus, servo, profeta de Deus. Ele chegou e entregou a mensagem. Mas sabe o que acontece nesses tempos? Por que o avivamento tarda em acontecer? É por causa disso. As pessoas, além delas resistirem à mensagem, elas estão tentando moldar o pregador. Olha, não pregue sobre isso. Eu não gosto quando você prega sobre isso. Não pregue sobre isso na minha igreja, não pregue sobre confronto na minha igreja. Isso é uma palavra pastoral, mas o pastor não prega sobre isso. Porque às vezes muitos estão acuados, né? Amedrontados. E muitos, queridos, com medo de perder membros, muitos com medo, né? Porque é um tempo em que as pessoas têm nos confrontado, queridos, às vezes em falas, às vezes em expressões, né? Você vê nitidamente o desconforto, né? Em rostos. Isso eu estou falando de anos, queridos, estou falando de anos que eu, né, convivo. Eu cresci dentro da igreja. Eu estou falando de algo que eu vivo há anos, ciclos que se repetem. E por que o avivamento não acontece por completo? Por causa disso. Porque as pessoas têm resistido à mensagem, resistido ao pregador e acuado os pregadores. Eles estão como, né, os pastores de igreja, principalmente, e pregadores locais, né, têm se sentido acuados. Mas Deus, ele está levantando neste tempo homens como Micaías, né? Homens que têm certeza do chamado. E eu falo isso e converso, né, muitas das vezes com minha esposa, né? A necessidade de nós estarmos firmados naquele que nos chamou. Porque homens podem não gostar da mensagem, mas eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Eu prego, Deus quer que eu prego, me dói, eu choro, mas eu prego. Queridos, Deus tem levantado uma geração de Micaías. Pode vir mensageiro de quem for, pode falar para me pregar o que for, a onda pode ser o que for, a onda pode ser, comece a pregar que bota o pé que Deus vai botar o chão. Não, Deus só vai botar o chão se Ele te deu uma palavra. Se Ele te deu a palavra e você andar na palavra, você pode ir, que Ele vai botar o chão. Agora, se é coisa da sua mente, não bote o pé que você vai tropeçar, você vai cair. Tem um abismo te esperando. Então a mensagem é essa, queridos. Quer viver o avivamento? Aceite a correção. Aceite a mensagem. E a você, meu amigo, que às vezes tem se sentido acuado porque tem pregado aquilo que Deus tem colocado no seu coração, continue. Deus tem se agradado de você. Deus tem se agradado. Continue. Não importa. Continue. Por mais que estejam pessoas aí amantes de si mesmo, pessoas que não querem mudar, a mensagem ela é a mesma. Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua sendo Deus. E a sua palavra não mudou. Deus, ele está te chamando como um Micaías nesse tempo. Não importa quem goste, quem odeie, quem pregue.
a mensagem. Pregue. A mensagem da cruz é confronto, é abandonar a si mesmo e viver para Cristo, porque evangelho é isso, é morrer para mim mesmo e viver para Cristo. Ao contrário disso, não é evangelho, é qualquer outra coisa. Que Deus te abençoe.